Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. São 34 palavras em português, mas que mensagem, desde não tenha medo até o Senhor. Que mensagem! E que nomes que este recém-nascido tem. Aconteceu na cidade de Davi, isto já é algo. Ele é o Salvador, isto também é algo importante. Ele é Cristo, o Messias, o ungido. Meus amados, poderíamos passar o restante do nosso tempo hoje à noite pensando sobre o Messias, mas para que os pastores não estiverem enganados quanto à identidade da criança deitada em manjedoura, o anjo completou, informando que a criança é também o Senhor. São grandes títulos para um recém-nascido. O Brasil também sabe alguma coisa de grandes títulos para pessoas pequenas. Seu último rei começou a reinar quando tivera somente 5 anos de idade, uma idade complicada para liderar uma nação, mas acho que sua primeira dificuldade era portar os nomes que tivera. Dom Pedro II tinha um parágrafo inteiro de nomes: Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Javier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Bourbon. Seu título oficial, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Coitado do cartório no dia que ele tem que assinar algum contrato, hein? Talvez por isso ele era considerado simplesmente como o magnânimo e o menos formal Dom Pedro II. Ainda assim, são grandes nomes, não são? Grandes nomes. Pelo menos sua queda de poder não era tão violenta como nas outras nações que golpearam suas monarquias. Isto podemos considerar como um grande sucesso. Mas como defensor perpétuo do Brasil, ele morreu num hotel em Paris há uns 230 anos. Como que o Brasil sobreviveu tantos anos sem sua defesa perpétua? Eu queria saber. Pois bem, precisamos de um rei cuja liderança é maior do que seus títulos e não vice-versa. Não é? Precisamos de um rei cuja liderança é maior do que seus títulos e não vice-versa. Dom Pedro II não era ruim, mas nós até hoje no Brasil ainda aguardamos o verdadeiro magnânimo, o verdadeiro defensor perpétuo. E por isso prestamos atenção às palavras do anjo aos pastores. Quem era este bebê que nos nasceu?
Um tempo depois, Herodes, que era o então rei daquela região, ficou nervoso quando os reis magos disseram que vieram adorar um rei que recém nasceu. Isso se conta em Mateus 2. Para Herodes, esta informação era interessante, pois golpistas estavam sempre rodeando aquele rei. Ele perguntou aonde iria nascer, e os sacerdotes lhe citaram Miqueias 5:2. Lá diz assim: e você, Belém, Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens... grandes conceitos para tão poucas palavras, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Não é estranho este papo? Tudo bem, conseguimos entender Belém. Mas quem é que fala assim sobre um recém-nascido? Como seus dias podem ser desde a eternidade? É este, amados, que precisamos conhecer. Hoje, com nossas Bíblias abertas em Colossenses 1, queremos examinar aquele que é conhecido como o primogênito. Olhem comigo o versículo 13. Colossenses 1, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: e nos libertou do poder das trevas e nos transportou. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou do reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Que o Senhor nos ajude a entender a palavra dele. A palavra primogênito, palavra que encontramos duas vezes, primeiro em versículo 15, depois em versículo 18. A palavra primogênito pode nos confundir, porque pensamos, ao ouvir esta palavra, nos primogênitos que nós mesmos conhecemos. A minha esposa, por exemplo, ela é primogênita na família dela. A minha filha também é a mais velha dos filhos dos gerados em nossa família. Vivemos presos em tempo e espaço, e somos propensos a pensar sobre esta palavra dentro deste contexto de tempo e espaço. Mas Jesus não é o primogênito como a minha esposa é a primeira entre seus irmãos. Cristo, como primogênito, tem esse aspecto que veremos mais na frente. Ele tem esse aspecto de ser o primeiro. Veremos isso em instantes, mas não é o caso em versículo 15.
Observem bem as preposições em versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. O versículo diz que ele é primogênito não de toda a criação, não na criação. Isto não é insignificante, pois Deus não criou Jesus para que Deus pudesse ter um filho e assim virar ou se tornar pai e não mais estar sozinho. Agora, vocês vão ter que trabalhar comigo, essa é a parte mais difícil, tá? Sei que a sala está quente, estamos cansados já das cadeiras, mas prestem atenção. Deus não gerou Jesus como eu sou genitor dos meus filhos. Um dia eu me tornei pai. Antes daquele dia eu não era pai. Fosse assim, com Deus, então ele seria fundamentalmente diferente do que Jesus revelou ele a ser. Se um dia ele se tornou pai, então ele não é pai de fato, porque é algo que ele virou, ele começou a ser. O menino que nasceu em Belém também não podia ser desde a eternidade. Isso é importante, pois vão bater mais cedo ou mais tarde na sua porta pessoas pregando que é assim que funciona. Um dia Deus virou pai, Jesus começou a existir, mas não é assim que a Bíblia fala, pois Deus não muda, Ele é para sempre, e tudo que Ele é para sempre. Então por isso, ao chamar Jesus de primogênito, não podemos entender como nós entendemos os primogênitos em nossas vidas, em nosso contexto linear, temporal. Essa é a parte, como eu falei, mais complicada. Tenha coragem. Jesus é desde a eternidade o Filho de Deus. Entretanto, Ele é o primeiro na criação, pois Ele é a origem da criação. Veja como o versículo 16 explica esta frase. Ele é primogênito de toda a criação, pois, diz o versículo 16. Este pois é chave para entendermos como Ele é primogênito de toda a criação. Ele tem prioridade porque todas as coisas, visíveis e invisíveis, têm suas origens nele. E como o versículo 18 diz, então Ele tem primazia. Ele é, em toda a criação, primeiro, exaltado, desejado, aquele a quem devemos prestar atenção. Agora, não somos surpresos quando pessoas negam o Criador. Eu sei, nós vivemos cercados, vocês mesmos trabalham cercados por pessoas que não entendem disso, fogem do fato de que eles devem adorar o Senhor com toda a sua criação. Não ficamos surpresos, com todo o seu coração. Não ficamos surpresos quanto isso. Porque é da nossa natureza pecaminosa desejarmos remover, tirar o Criador da equação das nossas vidas. Queremos remover Ele para que não precisamos prestar atenção ou não termos qualquer responsabilidade para adorar Ele como primeiro, viu? No mundo, as pessoas que não conhecem a Cristo não querem adorar Jesus como primeiro nas suas vidas. Se Jesus não é primeiro, então quem pode tomar o lugar de Jesus na sua vida?
Então, poderíamos até mesmo substituir muitas coisas ou nomes, mas no final das contas, quem toma este lugar como primário, prioridade, sou eu mesmo. A ciência secular busca tanto empurrar uma teoria de origens, que é uma teoria ilógica, sem evidência e contraditória, a evolução. Mas eles empurram tanto esta teoria justamente porque eles estão vivendo em rebelião contra o Criador. Este é o vínculo que temos aqui nestes versículos. Ele é primeiro porque Ele é o Criador. Agora, se conseguimos remover Ele da criação, então, por que precisamos prestar atenção a Ele? Não aguenta ter Jesus como primário, responsável, primogênito na criação? Então, tem uma sequência imensa de outras ideias. Pois bem, amados, por isso também não faz sentido cristãos procurarem achar como adaptar a Bíblia, como se a teoria de evolução cabe dentro do relato que a Bíblia nos traz. A Bíblia não abre leque para isso, não abre essa porta nem 1 centímetro. Inclusive aqui, nós estamos lendo um livro pequeno em todo o relato da Bíblia, no Novo Testamento, que não fala sobre a criação, não é um relato de origens, como em outras partes da Bíblia tem. Mas aqui nós achamos que o direito do Senhor ser primário, principal, prioridade na criação, é um direito que Ele tem por ser Criador. É isso que a Bíblia afirma, do início ao fim. Por que isso é importante? Porque se o mundo evoluiu e existe por acidente, não por propósito, eventualmente ninguém vai se importar se Jesus é o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro. Ninguém vai se importar. O que importa? Você tem Jesus, eu tenho Buda. Ele não criou. Por que precisamos prestar atenção àquilo que Jesus disse? Mas Jesus é responsável por todas as coisas. Ele de fato criou todas as coisas. E essa verdade começa a resolver as questões principais mais pesadas da nossa vida. Esta verdade tem que ser fundamento, alicerce das nossas vidas, da sua vida. Se você está aqui hoje e não entende, não acredita nessas coisas, a sua vida corre sem rumo. Porque isso é o começo de tudo. Todas as grandes perguntas sobre as nossas vidas encontram sua resposta nesta verdade. Por que existimos? Até quando existiremos? O que tem de errado conosco? Como que tudo acabará? Tudo tem seu fundamento neste princípio. Já na última frase de versículo 16, diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Viu? A vida tem propósito no Criador. E veja só como isso nos ajuda. Porque o mundo, e vocês sabem disso, porque está diante de nós incessantemente. Existe essa palavra? Tá. Está sempre diante de nós. O mundo valoriza ou não você, eu, nós, todos, por sua fisionomia, seu corpo, sua habilidade de pensar ou produzir,
ou de fazer um gol. Por isso que hoje descarta tão facilmente o jogador que ontem foi celebrado tanto. Porque hoje tem um novo, mais bonito, mais forte, mais promissor. E é nisso que as pessoas têm seu valor. Mas como o Criador, as coisas mudam. Existimos por meio dele e para ele. Entretanto, nossa vida tem um valor e um propósito que jamais poderemos encontrar em outros lugares. Sabe, jovem, sabem, mãe, irmã, o seu valor diante destas verdades não tem nada a ver com as curtidas da sua última postagem em qualquer rede social que você tenha recebido. O seu valor, porque você tem um Criador, é outro. Mas o mundo não vê isso porque não reconhece que há quem nos fez. Este propósito começa a dar norte a todas as outras coisas em nossas vidas. Ele é o primogênito da criação, porque é Ele quem deu origem. Versículo 18, então, vemos a segunda ocorrência desta palavra. Ele é primogênito dentre os mortos. Pulamos a frase de versículo 17. Não porque não seja importante. Vimos isso, versículo 17, na semana passada, na qualidade dele ser o sustentador. Mas é o final de verso 18 que nos interessa hoje. Ele é o primogênito dentre os mortos. Novamente, como primogênito não pode significar que ele é o primeiro a ressuscitar. E vocês conhecem a história do soldado que morreu e foi jogado num túmulo alheio porque seus camaradas não tiveram tempo para fazer um enterro direitinho? Conhecem essa história? Um soldado que foi jogado num túmulo alheio porque seus camaradas não tiveram tempo de fazer um enterro. Essa é uma história engraçada. Você vai encontrar ela, se não me engano, em 1 Reis no Velho Testamento. Precisamos conhecer os ministérios dos profetas Elias, Eliseu. Eles ressuscitaram já alguns. No Novo Testamento, Jesus mesmo, antes dele ressuscitar, ressuscitou primeiro o filho da viúva de Naim, depois a filha do Jairo, e assim, quem pode esquecer do Lázaro? Agora, alguns vão observar que Jesus foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Estes outros todos morreram outra vez. Mas eu acho que tem uma explicação melhor do que este para entender o primogênito dentre os mortos. E com licença a todas as mães, tem a ver com o processo de parto. Como primogênito dentre os mortos, ele é quem abre o caminho. Em geral, para as mulheres em geral. Tudo que eu vou falar agora é em geral, tá? A primeira gravidez é a mais complicada. Se vier outras, tendem a ser mais tranquilas. Às vezes a primeira gravidez para a mãezinha é perigosa. Às vezes a segunda é também. Muitas mulheres traumatizadas por este evento prometem nunca mais passar por isso. A minha amada esposa pediu para que eu desse um soco nela, para que acabasse logo quando ela estava no meio do trabalho.
da nossa primogênita. É um pedido que eu não atendi, tá bom? Uma das razões que é difícil dar luz a primeira vez é porque o corpo da mãezinha está fazendo algo novo, está passando por uma transformação e exige da mãe um esforço enorme, uma paciência tremenda. E quando chega o momento crucial em que a mulher exausta precisa empurrar mais, apesar da dor intensa, da exaustão, ela empurra mais uma vez e a cabeça sai e o corpo segue. Pessoal, eu presenciei este momento 3 vezes na minha vida. Eu sei o quanto a minha esposa é forte. Que ela passou para dar luz é muito mais difícil do que qualquer coisa que eu tenho tentado fazer na minha vida. Pois bem, o primogênito é aquele que abre o caminho. Normalmente os irmãos e irmãs que vêm depois do primeiro vêm com menos perigo, um grau de dificuldade menor, porque o caminho já foi feito. E eu acho que é neste sentido que Paulo usa a palavra primogênito, para chamar Jesus do primogênito dentre os mortos. Porque é a ressurreição de Jesus que faz a ressurreição para a vida eterna possível para eu, para você. Porque Ele vive, você também pode viver. Por isso que falamos que na ressurreição, quando falamos da ressurreição, podemos dizer que a nossa esperança também nasceu. Toda a esperança do Evangelho depende deste evento histórico. Ele é o primogênito dentre os mortos, para que você possa viver eternamente, para lhe dar vida abundante. Jesus prometeu dar vida a você. Mas olha como o versículo 18 começa. Ele é cabeça do corpo. Ou seja, quando a cabeça desceu, aquele último empurrão, então a cabeça levou todo o corpo junto. Por isso que no dia do nascimento de uma criança, de um bebê, é tão ruim, é tão perigoso, tanto para a criança como para a mãe, se chega aquele dia e a criança esteja virado do lado, ou com qualquer outra parte do corpo para baixo que não seja a cabeça. O nascimento, aquele dia, exige então grandes intervenções médicas para salvar a vida da criança e também da mãe. Mas quando vem a cabeça primeiro, a cabeça traz o restante do corpo junto para a luz. O corpo é liderado por sua cabeça. Verso 18, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Aqui nós estamos a falar sobre a ressurreição e exaltar a Cristo pela salvação, pela esperança que a ressurreição nos traz. Mas de repente somos forçados a olhar a um princípio básico da vida cristã.
São por conta de frases como estes que precisamos batalhar contra qualquer tentação ou pensamento de que podemos viver a vida cristã sozinho. Não existe um corpo com vida desligado da sua cabeça. Não existe. E não existe partes daquele corpo vivos que são desligados do restante do corpo. Sem cabeça não tem corpo, sem membros também não existe corpo. É por isso que nós dizemos e ensinamos uns aos outros e lembramos uns aos outros justamente dos princípios que fazem parte do nosso pacto como igreja. Porque queremos lembrar uns aos outros que quando alguém se converte genuinamente a Cristo, ela passa a se comprometer não casualmente ou ocasionalmente como frequentador de um culto, mas ele ou ela se junta com o corpo. Porque tem vida, está ligado à cabeça, é membro de um corpo. Não existe crente casual, opcional, sabe? Aquele que espera ser tocado, aquele que espera sentir vontade. Essas são atitudes de alguém que não conhece a Cristo. Não aquele que é membro do corpo já. Crente é aquele que vive a vida que é conectada com a cabeça, onde o restante do corpo está. Cristo é o primogênito dentre os mortos, e porque Ele é primário, porque Ele tem a primazia, então cuidamos para que todo o glamour das festas e atividades desta época do ano não nos distraem das questões mais importantes das nossas vidas. Como fomos lembrados até mesmo na poesia que ouvimos hoje à noite, há sim mais do que as festas podem nos oferecer. Há sim mais do que as garrafinhas de final de semana. Jesus é o primogênito dentre os mortos para nos dar uma vida diferente, a vida dele, e para nos unir a um corpo que compartilha conosco esta mesma vida. De Colossenses 1, nós vamos para Romanos 8. Romanos capítulo 8, com certeza, num momento ou outro na sua vida, versículo 28 tem sido uma bênção para você. Você vai precisar destas verdades. Romanos 8, 28, você vai precisar desta verdade no ano que vem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu espero que você tenha esta esperança, que Deus é bom e capaz para nos sustentar no meio das coisas difíceis comuns a esta vida, e não somente nos sustentar o que já era bom para nós, mas Ele é poderoso também para transformar em bem segundo o seu propósito. Mas qual é? Qual é este propósito? Nesta foto estão 3 homens da família Johnson. Eu,
um dos meus 4 irmãos e meu filho. Todo mundo ao ver esta foto me disse: nossa, vocês são iguais. Aliás, em nossa família, pelo menos, nós escutamos isso muito aonde nós andamos com nossos 3 filhos juntos. Eles até ficaram tristes ao ouvir disso, então não fala isso, não porque você queira chateá-los. Eles são todos iguais. Todos têm os mesmos olhos, não é assim? Eles não aguentam mais ouvir. Pelo menos, eu fico feliz quando pessoas me dizem que meus filhos são parecidos com a mãe deles. Mas eu não posso negar a semelhança que eles têm a mim. Ok, vem para me consolar neste momento aquele velho ditado: pelo menos eles têm saúde. Pois bem, se você tem irmãos, talvez você já tenha sentido como eu sinto como meus irmãos. Há um vínculo entre nós que, apesar de toda a distância, ainda assim pertencemos uns aos outros. E este vínculo, meus amados, é muito precioso. É mais precioso com meus irmãos, é mais precioso ainda com meus irmãos que compartilham a mesma esperança que eu tenho, a esperança em Cristo. Com meus irmãos que não compartilham esta mesma fé, o vínculo não é tão forte, mas isso é esperado até. Mas há este vínculo que existe entre nós, apesar da distância, que ainda assim nós pertencemos uns aos outros. Pertencemos não somente porque temos uma semelhança igual, mas porque temos não somente porque temos uma semelhança igual, mas porque temos o mesmo Pai. E não importa o que acontece, onde eu estou no mundo, tem pessoas que me entendem porque viveram as mesmas experiências de mim, foram ensinados os mesmos valores e compartilham comigo os mesmos segredos e piadas. Essa sensação, aliás, é um dos motivos que devemos lutar pelas nossas famílias. Isto é, irmanidade. É uma bênção, uma dádiva num mundo difícil que Deus tem nos dado. E em Romanos 8, Paulo nos ensina sobre irmanidade, mas ele não ensina sobre irmanidade no ângulo de vista de um parentesco igual, e sim por meio da adoção. Ou seja, Paulo em Romanos 8 nos ensina sobre a adoção. Você quer ver isso? Olha versículos 15 a 17. Para nos incluir na sua família, Deus nos adotou. Nascemos em outra família cheia de problemas, herdamos doenças mortais, estávamos destituídos da família de Deus, mas milagrosamente, como aquele conto bom demais para ser verdadeiro, Deus nos trouxe para a família dele. Pela fé, nós nos tornamos filhos dele. Deus nos deu o Espírito dele para que podemos ter ele como nosso Pai. Isto é, Romanos 8, 15 a 17. Fomos adotados. Ao nos adotar, tudo que pertence aos pais, tudo que pertence ao pai por decreto, ao adotar uma criança, tudo que pertence aos pais por decreto passa a pertencer à criança adotada. E tudo que era da criança passa a pertencer também aos pais. Temores, traumas, doenças,
passam a ser a responsabilidade dos pais que adotam. E é isso que Deus fez conosco. Ele assume todos os nossos problemas, pecados, males, e Ele nos dá todos os direitos, privilégios e posições como filhos. Mas nesta adoção do Deus Pai para conosco, há um outro elemento ainda mais esperançoso. Porque uma criança morena com cabelos e olhos escuros, adotada, nunca ficará com a semelhança dos seus novos pais, que são loiros e com olhos claros. Sabe? Ao ser adotado, passa a ter nome, direito, herança, cama para dormir, mas não tem a semelhança de seus novos irmãos, seus novos pais. E esta é a diferença que Romanos 8:29 diz. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, não são poucos. Esta adoção é diferente, não? Como na semana passada, quando refletimos sobre a glória dele a ser evidente em nossas vidas, aqui vemos a mesma coisa, porque tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo os propósitos de Deus. E qual é o bom propósito de Deus para ser produzido em nossas vidas? É a imagem e semelhança do nosso irmão mais velho, o primogênito. Ou seja, começamos a ser parecidos com Ele. Sabe, irmãos, isto é a vida cristã. O propósito, o desejo, a vontade, o resultado de conhecer Deus como Pai melhor, conhecer Ele melhor, entender melhor quem Ele é, sermos chamados por Ele, é isso, para sermos parecidos com Ele, na semelhança do nosso irmão mais velho. Entretanto, santos como Ele é santo, mansos como Ele é manso, humildes como Ele é humilde, amorosos como Ele é amor, pacientes como Ele é paciente, bondosos como Ele é bondoso, honestos como Ele é verdadeiro, perdoando como Ele perdoa, compassivos como Ele é cheio de compaixão, fiéis como Ele é fiel. É isso que Deus está a produzir em nossas vidas. E uma das bênçãos que nós temos como igreja, irmãos, de vivermos compromissados um ao outro, e quando tiver problemas, de não jogar as nossas mãos no ar e dizer: puxa, chega, não aguento mais deste povo, vou procurar outra igreja. Como uma das bênçãos de não ter aquela atitude é de que, ao passar dos anos, vemos esta semelhança sendo produzidos em nossas vidas, cada dia, mês, ano que passa. Sabe o que é isso que acontece muitas vezes? Porque viver igreja é difícil, exige compromisso e todas essas qualidades que nós listamos. Muito mais fácil é buscar uma novidade, querer algo diferente. Muito mais fácil às vezes é para o pastor também: eu cansei deste povo, quero outra congregação. Mas ao nos comprometer a viver juntos, temos o privilégio de vermos Cristo sendo formados em nós. E na eternidade,
vai ser muito melhor. Que sabemos que esta obra que o Senhor começou, Ele há de completar até o dia de Cristo. Naquele dia, irmão, você não vai ser o mesmo marido, lutando com as mesmas coisas, sendo preguiçoso quando deve tomar a liderança, porque Ele vai produzir em você a semelhança de Cristo. Irmão, você não vai precisar lutar e brigar para conseguir aquilo que você queira, porque Ele está a produzir uma pessoa diferente em nossas vidas. Por isso, não tiramos nossos olhos dele. Que a nossa conversa entre si seja voltado a isto, que incentivamos uns aos outros a olhar para Cristo, o primeiro, o primário, o primogênito, e que possamos regozijar nele e também na sua boa obra em nossas vidas. Que esta celebração de advento, que nós possamos também celebrar esta esperança. Amém? Vamos nos colocar em pé. A Palavra em PH é o Ministério de Pregação da Igreja Bíblica Cambirela. Nós reunimos todos os domingos às 18 horas na Palhoça, na Grande Florianópolis. Busque por Igreja Bíblica Cambirela no Google ou procura no Instagram @ebc.palhoca.